Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Lincoln Andrade. Eu sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra especialista em sexualidade humana, e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês quais são as principais causas daquilo que eu costumo chamar de fraqueza peniana, a fraqueza do pênis. Então, gente, o que é a fraqueza peniana ou fraqueza do pênis? Eu costumo usar esse termo para falar sobre uma coisa que parece estar se tornando uma espécie de epidemia, né? A insegurança masculina diante da mulher, diante da parceria, o homem que começa a ficar cada vez mais inseguro em relação à sua virilidade, à sua capacidade sexual. Né? Se vocês prestarem atenção na internet, nas redes sociais, vocês vão ver o que tem de propaganda de clínica, de sexualidade, de saúde sexual masculina, dando a entender que todo homem tem problema físico, que a partir dos 40 anos todo homem tem problema orgânico. Eles ficam tentando transmitir a ideia de que tudo o que acontece que afeta a ereção de um homem é um problema orgânico. Na verdade, isso está longe de ser algo que a gente possa dizer que acontece de fato. A partir de 50, 60 anos, boa parte dos homens começa a ter algum problema erétil, geralmente em função de doenças crônicas, né? Doenças crônicas, estilo de vida. Mas abaixo de 50 anos, 80% ou mais dos casos de problemas de ereção tem a ver com questões psicológicas, emocionais e sociais. Então vou falar para vocês sobre algumas dessas causas, ou melhor, de muitas dessas causas daquilo que eu costumo chamar de fraqueza peniana, né? A gente consegue traduzir praticamente como problemas que afetam a ereção e a insegurança masculina afetando a ereção. Então vamos lá. Primeiro, as causas gerais da fraqueza peniana. Em primeiro lugar, o estresse, né? O estresse é algo que afeta hoje todas as pessoas, homens, mulheres, está todo mundo sujeito a estresse de todo tipo. Não vou entrar aqui em detalhes, que o vídeo de hoje não tem esse objetivo. Eu tenho um vídeo no canal que fala sobre estresse e disfunção sexual, para quem quiser saber mais detalhes. Mas, em primeiro lugar, é o estresse, a preocupação constante, né? A pessoa tensa, preocupada, não consegue relaxar, problema profissional, financeiro, problema de toda a ordem que vai acabar afetando de alguma maneira, estressando a pessoa. A pessoa estressada é uma pessoa que não relaxa, é uma pessoa adrenalizada e que pode ter falhas eréteis, não necessariamente uma disfunção, uma disfunção é algo que dura muito tempo, persistente, mas mais pensando no termo de falha mesmo, né? A pessoa que está tendo assim algum tipo de falha, um problema e não uma disfunção propriamente. O estresse crônico pode levar a uma disfunção, né? Uma disfunção erétil. Então, em primeiro lugar, o estresse. Segundo lugar, que está ligado ao estresse também, falta de atividade física. A pessoa não pratica atividade física, é sedentária, aí o estresse tem uma ação maior sobre ela, porque a atividade física é uma das formas que mais ajuda a baixar o nível de estresse, a relaxar. E aí a pessoa também ganha peso, não tem um condicionamento físico bom. E tudo isso somado vai para uma relação sexual e às vezes pode ter problema. Terceira questão, sono. Né? A gente vive numa sociedade tecnológica, as pessoas cada vez dormem menos tempo, um número muito pequeno de horas. Vão para a cama com o celular, acabam indo dormir de madrugada, dormem uma média de horas muito baixa ao longo das noites, que acaba trazendo problemas, né? Para quem não sabe, a insônia crônica é uma causa conhecida de disfunção erétil. Então, e que vai contribuir também com o cansaço, e quando isso se soma à falta de atividade física, vai ter algum tipo de problema que pode, entre outros problemas na saúde, pode repercutir na capacidade erétil, né? De ter e manter uma ereção. Então, essas questões todas se relacionam. Uma outra questão bastante comum é o quê? Uso de álcool, uso abusivo de bebidas alcoólicas. Então, o uso abusivo de bebidas alcoólicas vai trazer problema. Do mesmo modo que o cigarro pode trazer problema a longo prazo,
o uso abusivo de bebidas alcoólicas pode trazer problema também. Drogas nem se fala, né? O uso de drogas é também um conhecido fator que pode causar problemas de ereção. Então, vocês vejam que são fatores gerais de vida que a gente está falando aqui, que podem trazer problemas sexuais e podem causar uma disfunção quando a coisa se torna persistente. Uma outra questão comum que vocês não vão ver em nenhuma propaganda de clínicas de saúde sexual na internet é a questão do relacionamento. Como é que está o relacionamento, a qualidade desse relacionamento, a intimidade do casal, a conexão, a comunicação, como é que está isso? Quanto pior a comunicação, a conexão, a intimidade, mais pode dar problemas de ereção, de falha de ereção. Então nós estamos falando aqui de questões muito comuns, globais, que afetam todas as pessoas e que não fica aparecendo em propaganda nenhuma. Como eu disse para vocês, as propagandas sempre fazem as pessoas acreditarem que tudo é problema orgânico, tudo é alguma doença que está afetando a ereção. E quando a gente sai das causas gerais, para onde que a gente vai? Daí a gente vai para as causas de insegurança, aquelas questões que causam insegurança masculina. Então aí a gente está falando das questões que afetam mais diretamente a ansiedade de performance sexual. E aí quais são as questões que trazem essa, entre aspas, epidemia de fraqueza peniana? Em primeiro lugar, que a gente vê no consultório muito frequentemente é a questão da emancipação feminina. À medida que as mulheres foram tomando mais para si mesmas o seu direito ao prazer, ao seu direito a uma boa relação sexual, ao seu direito de se sentirem satisfeitas e não somente satisfazerem seus parceiros, elas se tornaram mais exigentes. Como o homem já é criado num ambiente machista, num ambiente que traz nos ombros, o peso nos ombros de que tem que desempenhar, tem que ter sempre o pênis ereto, não pode ejacular precocemente, tem que entrar na ereção, na relação já com ereção, tem que provar que é um amante eficaz, é o responsável pela satisfação sexual da mulher. Então, uma série de crenças e mitos que pesam muito sobre os ombros dos homens. E essa cultura masculina da performance, de que todos os homens são criados, as mulheres também, muitas mulheres tomam para si, também foram criadas nessa cultura. Então elas também esperam do homem na cama que ele performe super bem, que ele seja o responsável pelo prazer dela. Essas mulheres muitas vezes não conhecem o próprio corpo, não sabem bem como se dá prazer, e esperam que o homem, como se tivesse uma bola de cristal, saiba exatamente o que elas precisam, exatamente o que elas estão necessitando sexualmente. Então tudo isso pesa muito nos ombros dos homens, causando o quê? Uma certa insegurança sexual. Uma outra questão super complicada da insegurança masculina e que nunca muda, continua sendo sempre um objeto de preocupação que a gente recebe no consultório, é a questão do tamanho do pênis, Então muitos homens, muitos meninos, adolescentes, adultos jovens, até homens maduros com a preocupação do tamanho do pênis, Alguns chegam a ter uma patologia psiquiátrica, ligada à imagem corporal, mas na maioria são preocupações sempre com a questão do tamanho, medo de desagradar, medo de que o tamanho não seja adequado, medo da avaliação da parceira, medo de que a parceira julgue que é pequeno, medo de que a parceira comente com as amigas que são parte de uma mesma turma. Então esse é um problema que gera uma insegurança enorme em muitos homens e persiste esse problema sempre. Outra questão é o uso abusivo de medicamentos facilitadores da ereção. Tadalafila, sildenafila, os medicamentos mais utilizados para melhorar a ereção. É um uso disseminado, um uso abusivo. Muitos rapazes na insegurança já iniciam a vida sexual em uso desses medicamentos. Isso vira uma dependência não física, mas uma dependência psicológica. E depois de um tempo, muitos desses rapazes que iniciam a vida sexual
com o uso desses medicamentos, eles acham que não são capazes de ter uma boa ereção sem uso de medicamento, então eles sempre usam. E muitos que estão tendo algum tipo de falha sexual começam a fazer uso, às vezes estão muito nervosos, a ansiedade é muito grande, eles estão muito adrenalizados, eles usam o medicamento para ereção e não funciona, eles acham que o problema deles é ainda maior. E isso tudo contribui para um problema, para ele achar que tem um problema ainda mais grave, gerando mais insegurança. Outro fator por incrível que pareça, é a falta de educação sexual. Muitos homens não receberam educação sexual. A maioria absoluta, na verdade, tanto de homens quanto mulheres, por causa das questões culturais, dos preconceitos. E aí quem que educa, ou melhor, deseduca homens e mulheres a respeito de sexo? A pornografia. E aí com a questão da pornografia, aprendem tudo errado, uma série de distorções a respeito do que é uma sexualidade saudável, que também acaba gerando insegurança, né? Não vou entrar nesse mérito agora, porque eu vou fazer outro vídeo a esse respeito falando só da questão da pornografia. Porque quando a gente fala da pornografia, a gente já vai para outro fator de insegurança masculina, que é o fato de que, ou melhor, de falhas sexuais e fraqueza peniana, que é o uso de pornografia regularmente, frequentemente, fazendo com que, muitas vezes numa relação com uma parceira real de carne e osso, a pessoa não consiga ter tanta excitação e uma ereção boa, porque está acostumada com estímulos excessivos, estímulos pesados da pornografia, e não consegue se excitar suficientemente com uma parceira adequada. Então, vocês vejam a quantidade de fatores que interferem numa resposta sexual, que podem causar uma falha, podem causar um problema temporário e podem até levar à disfunção erétil. E a maioria não tem nada de doença orgânica, nós não estamos falando aqui de doença nenhuma. Então esse vídeo é para que os homens entendam melhor, né, os motivos que estão causando aquilo que eu chamo de fraqueza peniana, e também tirem da cabeça essa ideia dessas propagandas tendenciosas, de que tudo que tem problema, tudo que gera problema de ereção é uma questão orgânica, tem uma doença e precisa de algum medicamento ou algum procedimento. Quando eu falo isso, não estou dizendo que não existem esses problemas, a gente sabe que existem, mas acabam atingindo os homens, a maioria absoluta, a partir dos 50, 60 anos em algum grau, e situações extremas são de uma minoria de pessoas, né? Então, espero que esse vídeo tenha sido um vídeo útil, ilustrativo, que traga informações úteis para você, né? Se você acha que pode ser útil para alguém que você conhece, compartilhe o vídeo. Não esqueça de deixar seu like, que é muito importante para nós, ajuda a levantar o canal. Se você gosta de assuntos de saúde mental e de sexologia, se inscreva no canal, clique na sineta para ativar as notificações e me acompanhe aqui toda semana, ok? Agradeço a atenção mais uma vez e até o próximo vídeo.